Olá, mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Simplificando. Que bom que você está aqui comigo e fica até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje a gente vai simplificar o capítulo 3 de Provérbios, capítulo 3 já, hein? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ele, compartilhar mais, né, sobre cada direção que esse capítulo nos dá. Gente, e como os outros, esse capítulo também não deixou a desejar. Esse capítulo eu fiquei encantada, né? Com quanta direção, né? Quantos ensinamentos que ele nos dá. Então vamos lá, né? Hoje simplificar o capítulo 3 de Provérbios. Vamos entender ele de uma forma simples e agradável, né? E desfrutar, né? Desse manjar que o Senhor tem para nós hoje. E o capítulo 3, né, de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 5, ele nos fala de uma recompensa. Ele nos fala que a sabedoria ela é uma recompensa para aqueles que guardam, né, a palavra do Senhor no coração. Então, assim, antes a lei estava numa tábua, né? E hoje ele está falando, coloque a lei no seu coração. Se ela tá no seu coração, você vai ter a sabedoria, né? E a sabedoria, ela é uma recompensa para aqueles que andam, né, no caminho do Senhor, para aqueles que ouvem a palavra deles, para aqueles que andam em benignidade, bondade, né, em amor, porque o Senhor, ele é isso, né? E lá no versículo 5 fala, né, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribeis no seu próprio entendimento. Então, além de ser uma recompensa, ela está falando que se a gente andar pelo nosso entendimento é falho, né? Muitas vezes eu quero fazer uma coisa porque eu acho que eu sei, porque eu acho que eu aprendi, né? Ah, eu fiz um curso e aprendi determinado assunto, então eu vou fazer desse jeito. E talvez não é aquilo ali que o Senhor tem para você, né? O seu entendimento, ele é falho, ele é limitado. Você entende aquilo que você tá vendo, seu momento, seu agora. Mas o Senhor, ele entende, né, tudo, né? Tudo. Ele sabe o que aconteceu com você ontem, ele sabe o que vai acontecer hoje, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, tá falando pra gente não confiar no nosso entendimento e sim no Senhor. E já continuando, né, como eu falei no versículo 1 ao versículo 5, ele fala que a sabedoria é uma recompensa. E pra gente não confiar no nosso entendimento, né, no nosso próprio conhecimento. Porque muitas vezes quando a gente confia no nosso próprio conhecimento, o que acontece? A gente se torna nosso próprio inimigo, né? Muitas vezes a gente acredita nos nossos próprios conselhos, aqueles conselhos não levam a gente para uma direção certa. Lá no versículo 7 fala assim, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e ele vai te apartar do mal. Então, assim, eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que confiar na sabedoria dele e não no meu próprio entendimento. Eu conhecer, né, de diversas coisas é bom, é ótimo. Eu conhecer vários assuntos, buscar, né, ter conhecimento é ótimo, mas eu não posso estar baseado no meu conhecimento. Eu tenho que estar baseado no conhecimento que o Senhor me deu, né? E ele fala que quando eu estiver baseada nesse conhecimento, ele vai me afastar do mal, né? Ele vai endireitar as minhas veredas, ele vai mudar a rota, né, literalmente da minha vida, e vai me mostrar um novo caminho, um caminho onde as frustrações vão ser menores, né, as dores vão ser menores, claro, elas vão estar ali, mas vai ser menor por quê, então? Por que as minhas dores vão ser menores? Porque eu vou saber lidar com aquela situação, né, eu não vou ficar tão frustrada como eu ficaria antes, né, eu vou saber lidar e vou saber sair daquela situação. E continuando, né, lá no versículo 9 ao versículo 10, ele fala que o caminho para a prosperidade é a contribuição, é você ser generoso, né? É com tudo aquilo que você tem, você não guardar para você contribuir, né, a parte do Senhor, que fala lá no versículo 9 ao versículo 10, fala assim, honra ao Senhor com a sua fazenda e com as suas primícias, e toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transformarão de mosto os teus lagares. Então, quando você é generoso, quando você usa aquilo que o Senhor te deu para alcançar outras vidas, né? Você não usa só para você, você reconhece que foi o Senhor que te deu e você é generoso. Então, o caminho para a prosperidade é isso, é a generosidade, é a contribuição, é você dar ao Senhor o que é do Senhor, né? Dar a César o que é de César. Da mesma forma, é na sua vida em relação à prosperidade. A prosperidade vem com isso, né? Com a generosidade. Dar ao Senhor o que é do Senhor. E a partir do versículo 11, ele fala que um pai, ele disciplina o filho, né? Que assim como o pai disciplina o filho, Deus também tem a sua disciplina, né? Que tá lá no versículo 11, fala assim, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoe da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Então, assim, se você não tá sofrendo uma disciplina, se você não tá tendo uma repreensão, é porque você não tá tendo um pai. Ou você tem um pai e esse pai não te ama. Porque todo pai que ama o filho, ele repreende. Ah, mas Deus não castiga ninguém, Deus... Não, realmente, Deus não castiga ninguém, mas a gente colhe o que a gente planta. Então, muitas vezes eu fiz muitas coisas que não eram o que o Senhor tinha pra mim. E hoje eu tô plantando, né? E às vezes a pessoa pergunta... Hoje eu tô colhendo, na verdade, né? E às vezes a pessoa fala... Nossa, mas eu não merecia isso. Ah, mas será que não? Será que o que você não tá passando não é uma disciplina? Não é a colheita daquilo que você plantou? Então, assim, um pai, ele disciplina o filho. E Deus, com Deus, não é diferente. Ele também disciplina os filhos que ele ama, né? Aqueles que são filhos. Aqueles que deixam ser chamados de filhos, eles passam, sim, por um momento de disciplina. Gente, continuando, né, no versículo 19, esse versículo 19 aqui, eu meditei nele, gente. Eu meditei, li, reli e busquei sabedoria no Senhor. E ele fala assim, ó: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. O Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Eu falei, gente do céu, eu li esse versículo e reli, e falei, meu Deus. E aí eu fui buscar referências desse versículo, né? E a Bíblia, ela se completa, né? Um versículo aqui, ele se completa em outro ali, ela é completa, né? E lá em Jeremias 51:15 fala: ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Aí dá pra gente entender melhor. Deixa eu ler de novo pra você entender. Lá em Jeremias, né? 51:15 fala: e ele fez a terra com seu poder. Então, Deus, ele fez a terra com seu poder. O que é o poder? O Espírito. Então, a terra foi feita através do Espírito. E ordenou ao mundo com a sua sabedoria. E ordenou o mundo com a sabedoria. O que é sabedoria, né? O que fala, né? Que a sabedoria está na rua gritando, né? Tá onde a gente vai, a sabedoria tá. O que é sabedoria? A plena sabedoria é Cristo. E estendeu os céus com seu entendimento. Então, com o entendimento, ele fez o céu. Aí, você não entendeu nada, né? Vou te explicar agora com mais clareza. Deus criou a terra com o poder, que foi o Espírito. Ele criou a terra com o poder, o Espírito. E aí, ele queria ter um relacionamento com a gente, né? Ele queria que esse relacionamento fosse próximo, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Ele tinha um relacionamento com eles. Mas, com o entendimento, Deus já sabia que nós iríamos pecar, né? Que ia ter o pecado, que o pecado ia surgir. Então, o que ele fez? O céu. E lá no céu é onde ele fica. Ele pensou assim, ele já sabia, né, com o entendimento, nossa, vai acontecer isso, então eu vou colocar um lugar pra mim, mas eu quero ter um relacionamento com eles. Então, vai acontecer o pecado, ele criou a terra, mas vai acontecer o pecado, mas eu quero continuar tendo um relacionamento com eles, né? Porque Deus é amor. E aí, o que ele fez? Ele enviou a sabedoria. E o que é a sabedoria? Cristo. E a gente só pode chegar à sabedoria e a Deus através de quem? De Cristo. E agora, se deu para você entender melhor esse versículo? Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com entendimento. Então, ele fez a terra com o Espírito, porque ele queria ter um relacionamento conosco, né? Através do Espírito, né? Ali, a gente tinha um relacionamento com o Senhor, mas aí surgiu o pecado, e ele, o que ele fez? Como ele já sabia de todas as coisas, ele enviou a sabedoria, né? O Salvador, que é Cristo, e para chegar até ele. Então, pra gente chegar até o Senhor, a gente tem que chegar primeiro a Cristo, né? A sabedoria, e depois a gente chega até ele. Gente, eu fiquei encantada com esse versículo, assim, nossa, dá pra falar assim, 1 hora sobre ele, tanto que ele é mágico. Depois você pega ele, lê, sabe? Fala assim, Senhor, fala comigo através desse versículo. E pede para ele te mostrar, né? A intensidade que tem nesse versículo. Continuando agora, né? Do versículo 21 ao 24, o Senhor fala, né? Não, pra gente não se separar da sabedoria, né? Porque um deslize que a gente der, gente, um deslize já era tudo, né? Já vem os prejuízos, e esses prejuízos muitas vezes durarão por muito tempo. Lá no versículo 21 fala, né? Filho meu, não se aparte dessas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Aí lá no versículo 23 fala, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás os teus pés. Quando te deitares, não temerás. Sim, tudo te deixará
e o seu sono será suave. Então tá falando pra gente não separar de maneira alguma da sabedoria, né? Que ela deve estar guardada no nosso coração, né? Que os mandamentos, né, eles devem estar guardados no nosso coração, pra gente não tropeçar. Porque uma vez que a gente tropeça, às vezes aquilo que vai vir depois daquele tropeço, né? A circunstância que vai vir depois daquele tropeço pode durar muito tempo. Então, assim, se a gente guardar a sabedoria no nosso coração, ele vai nos ajudar, né, a desviar, né, que a gente não vai tropeçar em nenhuma pedra no nosso caminho. E quando a gente deitar, o sono vai ser suave, agradável, né, a gente não vai ter um sono pesado. Porque quando a gente tropeça, né, quando a gente faz alguma coisa de errado, o que vem, né? A acusação. Nossa, você não consegue dormir direito, você fica pensando naquilo e pensando e repensando e não dorme direito. Mas o Senhor fala, se você guardar a sabedoria no seu coração, você vai ter um sono leve, suave, né? E continuando no versículo 25 e 26, o Senhor fala pra gente não ser medroso, pra gente ter nossa confiança fixada nele, né? Firme nele. Porque o medo, quando a gente tem medo, ele influencia muito na nossa vida. Quando você tem medo, você tá anulando a sua fé, né? Basicamente. Porque se eu tô tendo medo é porque eu não tô confiando em alguém. Porque se eu confio no Senhor, eu não tenho que ter medo de nada. Eu sei que todas as circunstâncias da minha vida, ele vai resolver. Ele vai resolver. Então, assim, ele tá falando exatamente isso, pra gente não ter medo. Que fala assim, ó, não temas o pavor repetindo nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua presença e guardará os seus pés serem presos. Então, você não precisa ter medo, porque o Senhor tá com você. Eu sei que, às vezes, nós, como seres humanos, a gente tem momento que a gente dá aquela baqueada, mas a gente tem que guardar a sabedoria no nosso coração e guardar isso. Eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Mesmo se o medo vier, eu vou declarar, eu não temo, porque o Senhor está comigo. E Ele resolve toda situação, toda circunstância da minha vida. No versículo 27, ele está falando basicamente para a gente não adiar em fazer o bem. Não é pra gente só sentir pena. A gente vê uma situação, alguém passando por uma situação que a gente pode ajudar, a gente olha e fala assim, ai, nossa, tadinho, né? Que pena, que dó daquela pessoa. A gente não pode adiar fazer o bem. A gente não pode ter só boas intenções. Nossa, eu tinha a intenção de ajudar aquela pessoa. Nossa, mas se eu fizer isso? Então, você não tem que ser só a intenção, você tem que ir lá e fazer. Se você pode fazer, você vai lá e faça pela pessoa. Não adie o bem que você pode fazer hoje, né? No versículo 28 fala, não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o contigo. Então, se você tem hoje o poder de ajudar alguém, a sabedoria para dar uma palavra, você pode hoje ajudar alguém de alguma forma, ajude hoje, não deixe para amanhã. Então, assim, esses dois versículos 27 e 28 fala basicamente disso, né? De você não adiar o fazer o bem. O versículo 29, ele fala pra gente não planejar o mal. Ele fala pra gente não planejar o mal, que o nosso próximo, ele deve olhar pra mim e esperar algo bom. Ele deve olhar pra mim e ver bondade, amor, ver confiança e não maldade. Meu próximo, ele não tem que ter medo de mim. Ele tem que olhar pra mim e ver algo bom. Então, assim, o versículo 29 fala pra gente não planejar o mal, né? Planejar coisas ruins pro próximo. Continuando e quase finalizando, né, o nosso capítulo, lá no versículo 30, ele fala pra gente não brigar. Não brigar, simples. Que fala, né, aqui no versículo 30, não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Então, assim, é uma coisa tão simples que acontece no dia a dia nosso que a gente acha comum, mas não é comum. Aqui ele tá falando, não brigues. Então, para você não brigar, não entrar em contenda, né? Porque se você faz isso, você tá fazendo algo ruim. E às vezes a gente briga sem desculpa, não tem desculpa nenhuma pra gente brigar, não tem motivo nenhum. Às vezes, assim, é claro que a pessoa tem hora que fala alguma coisa que ofende, né? Que magoa a gente. Mas a gente pode muito bem sair sem falar nada. Mas a gente tem nosso espírito justiceiro, né? A gente quer falar, a gente quer brigar, não, eu tô certa, o orgulho, o ego grita, né? E a gente acaba, né, entrando numa briga desnecessária, uma briga que não tem desculpa nenhuma pra eu estar ali nela. Então, assim, o versículo 30 fala exatamente isso, pra você não brigar, pra você não entrar em contendas. E para finalizar, o versículo 31, né, do versículo 31 ao versículo 35, o Senhor nos fala pra gente não ter inveja, né, do homem violento, do homem perverso, porque pessoas assim são abominadas por ele. Então, para você não ter inveja desse tipo de pessoa, né, que fala lá no versículo 31, não tem inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, né, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas os sinceros
mas os sinceros está o seu segredo. Então, assim, para você não ter inveja desse tipo de pessoa, né? Porque eles são a abominação do Senhor. E no versículo 35 fala: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Então, assim, vai vir, né, sobre eles o que é deles, né? Igual eu falei antes, vai vir, né, o tempo que eles vão colher o que eles estão plantando. Então, você não tem que ter inveja desse tipo de pessoa. Você tem que seguir o seu caminho. E, gente, que capítulo maravilhoso, né, de ser compartilhado. Que bom que você ficou aqui, né, até o final. Fico muito feliz. Se você tiver gostado, tenho certeza que gostou. Deixa, né, o seu joinha lá. Compartilha com alguém. Comenta algo que o Senhor mais falou com você. Comenta alguma dúvida que você tiver, que eu vou responder, certo? E obrigada por estar aqui mais uma vez, né, ouvindo, simplificando comigo, né, esse livro tão maravilhoso. E vamos lá, né? Beijo, muito obrigado, fique com Deus, que a sabedoria de Deus esteja sobre a sua vida, que hoje, né? Nesse momento agora, você seja revestido de sabedoria, de graça, que você guarde, né, os ensinamentos do Senhor no seu coração e que Ele, assim, realmente, Ele desvie, né, os seus passos, né, de mau caminhos, que Ele endireite as suas veredas, né, que você seja envolvida, repleto, né, com o amor dEle, com a graça dEle. Então é isso, gente. Finalizamos, né, mais um capítulo de Provérbios. E obrigado, né, por você que esteve aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.